Olá, pessoal. Como que vocês vão? Muito feliz de estar aqui com vocês, aqui no ILAPA, Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva, e juntos compartilharmos sobre achados e dicas práticas da psicologia positiva para você poder contornar, enfrentar e crescer, prosperar na crise. Hoje o nosso tema será como a gente pode ter mais produtividade, fluir em produtividade em tempo de crise, em tempo de pandemia. Então é com muito prazer que eu estou aqui. Emerson Pacheco, sou psicólogo, sou coach positivo, psicólogo positivo, terapeuta, membro do ILAPA, Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva. E vamos então começar aqui. Vou projetar uma apresentação que vai nos acompanhar. Como que a gente pode então fluir em produtividade? São 4 módulos. A gente hoje, nessa sexta-feira, a gente vai começar falando sobre as bases do florescer e fluir, que é um modelo da psicologia positiva, de Martin Seligman e Csikszentmihalyi, que são 2 psicólogos que trouxeram como é que a gente pode ter bem-estar, ser feliz e ser produtivo também, como um dos caminhos da realização, como um dos caminhos do bem-estar e da felicidade. E isso é muito aplicado, principalmente hoje em dia, em tempos de crise, em tempos de ruptura. Então, a gente quer compartilhar com vocês sobre isso. Ok? Então, também quero pedir que vocês possam postar seus comentários aí no chat da rede, e depois vocês possam também dar suas opiniões, e a gente vai estar disponível, também disponibilizando o nosso e-mail, para que vocês possam conversar, trocar ideias. Vai ser muito legal a gente estar criando esse canal de diálogo, ok? Então, hoje a gente quer conversar sobre fluir, sobre como a gente pode florescer e fluir. No próximo módulo, a gente vai conversar sobre fluir na crise, vai aprofundar sobre como a gente pode lidar com essa crise de forma não escorregar para a patologia, para a doença, se preparar para ser mais resiliente, então se fortalecer a nossa musculatura de caráter para enfrentar a crise e, principalmente, depois de fortalecer a musculatura, a gente poder também prosperar e se desenvolver e crescer na crise. Então, são 3 estágios. A gente evitar o sofrimento psíquico do adoecimento, se fortalecer para a gente não adoecer e, principalmente, a gente, mais do que não adoecer, a gente poder caminhar no sentido de mais produtividade, de realização de metas, ok? Então, e depois a gente fala também sobre o ciclo do fluxo, o ciclo de como a gente pode entrar num estado de gênio, num estado de flow, e isso no 3º módulo. E no 4º módulo a gente fala dos gatilhos do flow. Então, quais são os passos, quais são as etapas, quais são os caminhos para os quais a gente pode fortalecer, que a gente pode, de fato, entrar em flow para sermos mais produtivos, para termos alta performance. Então, esse é o nosso caminho que a gente está trilhando nessa nossa conversa. Então, começando, eu queria conversar com vocês falando sobre as bases do modelo. Então, vamos navegar aqui no nosso modelo permaflorescer. O que é o permaflorescer? O modelo permaflorescer, por uma série de pesquisas da psicologia positiva, Martin Seligman foi o criador, foi o pai da psicologia positiva, cunhou esse nome junto com outros psicólogos. Seligman era psicólogo, presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia nos Estados Unidos. Então, recebeu bastante fundos de investimento para que pudéssemos entender como pessoas saudáveis podem atingir bem-estar e podem ter uma vida prazerosa, uma vida significativa e uma vida de realização. Então, com isso, depois de tantas pesquisas, o Seligman ele chegou nesse modelo, que é o modelo PERMA. É um acrônimo em inglês, né? Então a gente vai falar de cada uma dessas letrinhas do PERMA, e que, em resumo, significa o modelo do florescer. A metáfora de como você pode florescer. E cada letra é uma pétala dessa flor, do florescimento humano, de como a gente pode florescer, e nesse caso, no nosso contexto aqui, no trabalho, a gente pode florescer no trabalho, e então a gente segue então com esse modelo do florescer humano do Seligman, e em seguida a gente fala do modelo do flow, do fluxo, do fluir de Mihaly Csikszentmihalyi, que a gente também aplica diretamente, nasce do modelo, é um dos itens do modelo florescer, e é um aprofundamento para como você pode obter esse estado de maximizar suas habilidades, seus recursos, para atingir melhor performance, mais criatividade, mais produtividade e solução de problemas. Então, vamos lá, vamos entrar um pouco aqui no modelo permaflorescer. Então, nós estamos vendo aí 5 características, 5 caminhos, né, cada um dessa letrinha aqui que vale, e na base de todos esses 5 caminhos a gente tem as forças de caráter, como se fosse o solo no qual floresce essa planta, essa árvore do florescimento humano.
né, no nosso trabalho, especificamente. Então, vamos começar falando sobre a primeira letra, que é o P. O P, em inglês, Positive Emotions. Em português, são emoções positivas. Eu diria positivar-se. Então, o primeiro P para você ser mais produtivo em tempo de crise é se positivar. Isso é especialmente desafiante, considerando o cenário que a gente está vivendo hoje em dia. Com tantas notícias, se a gente abre hoje o Google, a gente recebe zilhões de notícias de mortes, de crise, de recessão, previsões pessimistas, previsões sombrias. Como ser otimista? Como ter um olhar de emoções positivas nesse cenário? Então, antes de mais nada, aqui fica a gente precisa aceitar a realidade. Isso vem para a gente que a gente fala um pouco mais quando a gente fala de flow, de fluxo, sobre o mindfulness, a presença, o estado de presença. Então, como caminho prévio às emoções positivas no trabalho, você precisa conectar-se com a realidade, sem julgamento. Então, não é bom nem mal, não é certo nem errado, está acontecendo. Então, olhar de uma forma, tentar se posicionar, dar um passo atrás, olhar, respirar fundo, olhar o necessário para se atualizar. Agora, também é considerar que o nosso cérebro se alimenta das informações. Então, a minha pergunta para você é: qual o percentual de tempo que você está se alimentando com notícias, entre aspas, pessimistas ou de cunho mais negativo? Quanto tempo você está gastando lendo informações que podem te positivar, que podem trazer para você esperança, para você otimismo? Então, tome cuidado com como você alimenta a mente. Assim como a gente deve ter cuidado com nossa rotina de alimentação, temos que todos os médicos, nutricionistas hoje falam sobre a importância da alimentação saudável. Também é importante alimentar de forma saudável a sua mente, seu cérebro, com nutrientes que tragam emoções positivas. Então, existem hoje alguns sites, alguns aplicativos que falam boas notícias sobre o coronavírus, por exemplo. Quais são pesquisas que estão sendo feitas para trazer a vacina o mais rapidamente possível, uso da inteligência artificial para solucionar esse problema, pessoas que estão no front de guerra, médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas, que estão batalhando, se arriscando para ajudar outras pessoas. Então, tem muitas boas notícias e que a gente pode se alimentar. Então, o cenário todo mundo está sujeito à mesma situação, mas você pode escolher como você pode alimentar o seu cérebro para produzir mais emoções positivas. Outra coisa importante sobre as emoções positivas é que elas nutrem o nosso cérebro. Elas trazem como se fosse uma espécie de fertilizantes cerebrais. Então, a gente tem aí alguns tipos de fertilizantes. Nós temos as dopaminas. Esses fertilizantes, chamados neurotransmissores, eles nos trazem felicidade, sensação de bem-estar. E a dopamina ela é disparada no cérebro, no nosso corpo, no nosso sistema sanguíneo, quando você tem expectativa de atingir um resultado que é positivo para você, que é gratificante. Ou seja, em outras palavras, quando você estabelece metas. Então, a gente vai ver lá no Flow que um dos caminhos do Flow é justamente a meta, a realização de meta. E também a gente fala aqui no quinto item do PERMA, realização tem a ver com metas. Então, perceba o quanto é importante estabelecer objetivos, estabelecer caminhos futuros esperançosos que você possa atingir para que libere aí a emoção positiva da dopamina. Então, esse é um primeiro fertilizante cerebral, dopamina. Outro fertilizante importante é a serotonina. A serotonina é disparada quando a gente faz algo que a gente considera significativo e importante para nós. Então, a gente vai falar um pouco mais quando a gente fala do quarto item do PERMA, que é o propósito e significado. Então, a gente vê que a base de tudo isso são as emoções positivas. Serotonina, se sentir importante, se sentir orgulhoso do que você faz. E aqui vai uma dica. No seu trabalho hoje, comente com alguém, compartilhe com alguém algo que você fez que você possa se orgulhar. Pode ser uma coisa muito pequena. Por exemplo, você terminou de fazer um relatório. Você conseguiu falar com aquele cliente difícil. Você conseguiu, mesmo nesse momento de que as pessoas estão evitando sair de casa, conseguiu fazer uma venda por delivery, ou você conseguiu terminar um curso que você não tinha tanto tempo para terminar, ou você conseguiu ser produtivo no dia de hoje, você conseguiu fechar algumas tarefas. Então, micromotivos para ser orgulhoso, para se sentir importante no trabalho. Então, ao invés de esperar os grandes motivos, as grandes conquistas, celebre as pequenas conquistas, porque isso vai ser fonte de serotonina, vai irrigar o seu cérebro. E quando você irriga o seu cérebro fica mais feliz. E mais feliz, ele fica mais inteligente e mais criativo. Esse é o grande barato das emoções positivas. Elas tornam o nosso cérebro mais ativado, mais inteligente. Então, irrigue o seu cérebro com as emoções positivas. Então, eu falei de 2 fertilizantes. Outro fertilizante são as endorfinas.
elas são disparadas quando a gente pratica exercícios físicos, principalmente aqueles que nos levam perto do limite. Então, procure se exercitar. Eu sei que é difícil em casa, mas procure ter uma rotina de exercício. Aqui em casa, eu moro no 35º andar. Então, eu costumo subir, pelo menos uma vez por dia, 35 lances de escada. E quem sabe até aumentando um pouco agora o meu desafio, agora que já estou me acostumando com isso. Então, tenha também seu desafio, estabeleça seu desafio de exercício, de prática física. Isso é uma fonte também de emoções positivas, de fertilizantes do cérebro. Um outro tipo de liberador de endorfina são as gargalhadas. Então, ria. Mas eu ouço você dizer, como que eu vou rir nesse cenário, que eu estou aí com o meu negócio com dificuldades, tendo problemas com produtividade no trabalho. Então, talvez seja momento de você dar uma pausa, ler uma piada, assistir um filme, conversar com alguém que você gosta, que faz você se sentir à vontade, que alguém que seja divertido, que coloque você no alto astral. Daí a importância de se manter perto de pessoas também que têm alto astral. Então, dê uma boa gargalhada, uma boa risada, procure ter momentos de descontração. E um outro exercício é no dia de hoje, procure ficar atento para alguma oportunidade de achar alguma coisa engraçada, alguma coisa divertida, algo que aconteça a você de pitoresco, de curioso, que você possa rir de você mesmo, que você possa rir da situação. Isso vai liberar endorfinas. Então, falamos das dopaminas, falamos das serotoninas, falamos das endorfinas e o quarto fertilizante, a ocitocina. É liberada quando a gente tem relacionamentos significativos, conexão, de proximidade. Então, em tempo de distanciamento físico, social, é importante frisar que o distanciamento não precisa ser da conexão pessoal, e sim do físico. Então, nesse momento, você pode fazer conexões Zoom para as pessoas, entrar em contato com seus colegas de trabalho, procurar saber como é que eles estão indo, cultivar a empatia. Então, formas de você se aproximar das pessoas, apesar de não estar fisicamente presente. Então, isso é importante. Então, essas são nossas emoções positivas e elas também estão na base das outras pétalas do florescer, como nós vamos ver. O segundo componente do modelo PERMA, o modelo florescer humano no trabalho, especificamente aqui nossa aplicação no trabalho, na produtividade e na performance, é o engajamento. Engajamento ou fluxo, ou fluir no trabalho. Aqui o modelo é do surfista, que está em cima de uma prancha, totalmente atento e presente ao que está acontecendo. E se ele tirar o olho da onda, do ambiente, ele cai. Se ele estiver pensando em alguma outra coisa, na conta que ele tem que pagar no dia seguinte, numa briga que ele teve com a namorada, ele cai. Então, ele precisa estar presente, ele precisa estar aprendendo momento a momento com os feedbacks que o ambiente está trazendo para ele. Ele precisa estar conectado, imerso e absorvido na atividade que ele está realizando. Então, esse é o modelo do surfista. Então, essas são algumas características do engajamento. A gente vai mergulhar nessas características daqui a pouco, quando a gente fala do modelo fluir de Mihaly Csikszentmihalyi, mas aqui eu queria dar essa palhinha. Então, é um dos caminhos para você ter bem-estar, felicidade e realização no trabalho, ter uma vida significativa. E para performance e produtividade, principalmente. Várias pesquisas, como o Gallup, como McKinsey, por exemplo, comprovam que pessoas, executivos que estão em flow, de pelo menos 25% do seu tempo, eles são 5 vezes mais produtivos. Você não quer ter esse mesmo tipo de performance? Então, você precisa aprender a entrar em flow. É sobre isso que a gente vai trabalhar, principalmente, um pouco daqui a pouco, e principalmente nos próximos módulos que a gente vai conversar nas próximas sextas-feiras. Então, engajamento, fluxo no trabalho, como que é importante você se engajar em algo que você gosta, que você se desafia. Outro componente do bem-estar e também da realização do trabalho são os relacionamentos significativos. Aqui eu queria trazer o termo do networking. O que é o networking? A palavra networking é rede de trabalho. Então, é importante você ter amigos no trabalho? Sim. Está comprovado que nós precisamos cultivar amizades no trabalho e isso faz de nós pessoas mais felizes. Mas aqui eu quero ir além. Se você quer ser produtivo, se você quer ter alta performance no trabalho, você precisa cultivar relacionamentos significativos de trabalho. Pessoas que sejam parceiros, pessoas que possam fazer você crescer e com as que você possa crescer. Uma rede de trabalho. Então, aquela pessoa que você, na hora que está com uma dificuldade, você tem alguém para quem ligar e tirar aquela dúvida. E vice-versa, aquela pessoa que pode contar com você quando tem uma dificuldade. Então, se cercar dessa rede, aumentar essas redes de conexão e principalmente no momento de home office, teletrabalho, que a gente tem uma tendência de se distanciar dos colegas de trabalho, faça um esforço consciente, proposital, de se aproximar, de ligar para essas pessoas, saber como é que elas estão, oferecer ajuda, principalmente, que a hora que você agora oferece ajuda,
o princípio da reciprocidade. A pessoa também, no momento que você precise, vai também te oferecer ajuda. Então, crie agora, cultive networkings, rede de contato significativos, pessoas que possam se ajudar mutuamente, e quando você precisar, não é a hora de você cultivar essas redes, você precisa cultivar agora. E talvez seja agora que você precise, então você está se alimentando já das redes que você cultivou no passado. Então, é muito importante cultivar redes de relacionamento significativos no trabalho. Se você não começou, comece já. Se você já tem, fortaleça as suas redes. Ligue para elas, se mostre disponível, facilite o trabalho delas, trabalhe em equipe, é bastante importante e, obviamente, vai liberar as ocitocinas, que são um dos fertilizantes do cérebro, que vai tornar o teu cérebro mais feliz, mais produtivo, mais criativo e, obviamente, mais produtivo e de alta performance. O quarto caminho, quarta pétala do modelo PERMA do ser humano é propósito e significado. E não por acaso também a gente percebe que esse é um P importante, a gente vai falar na nossa quarto módulo, quando a gente fala sobre o modelo dos gatilhos do flow, do estado de fluir no trabalho, de fluir na alta produtividade. Ele é o primeiro gatilho do flow, o propósito. Então, propósito e significado. Isso me lembra um pouco, nesse momento de crise, nesse momento de ruptura que a gente está vivendo, me veio aqui à cabeça o exemplo de Viktor Frankl, que foi um psiquiatra judeu, que estava lá no campo de concentração da Áustria, e ele percebia, né, ele se criou sentido, o sentido dele toda aquela loucura foi começando a observar pessoas que morriam cedo e adoeciam, seus colegas de cativeiro, enquanto que outros permaneciam e sobreviviam por mais tempo. E ele percebeu que o que fazia diferença é como essas pessoas interpretavam a realidade. Essas pessoas ressignificavam a realidade. Por exemplo, algumas pessoas, mesmo em situações mais precárias, faziam questão de ajudar os outros, criavam formas de guardar alimentos para aqueles que estavam mais enfraquecidos, etc. E assim ele percebia que ter um motivo, ter um significado, mesmo que fosse acreditar que tinha alguém esperando por eles lá quando voltasse do campo de concentração, isso fazia com que eles sobrevivessem. Então, ter um significado, ter um motivo e ter um propósito, ou seja, algo que você põe à frente, algo que ainda não existe, que você acredita, tem esperança de que você vai criar, de que você vai atingir, e isso é importante para você, ter esse propósito é um dos caminhos fundamentais para ser feliz, para ter bem-estar e para ser produtivo, porque é um dos caminhos do flow também. Então, a gente também vai mergulhar bastante no propósito quando a gente for falando, a gente vai tocando nos gatilhos do flow. Mas aqui eu queria deixar para você, para começar a praticar sobre isso no seu trabalho, a se perguntar, lembrar do ciclo do Simon Sinek, que ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê. O propósito é esse, qual é o seu porquê? Quando você pensa na sua empresa, no seu negócio, ou no seu trabalho, se você é um empregado, você pode começar pensando no que você faz. Qual é o seu serviço, qual é o seu trabalho, qual é a sua descrição do cargo. Talvez você possa pensar no como. Como é que eu faço esse trabalho? Qual é o método? Qual é a tecnologia que eu uso? Qual é o conhecimento, habilidade e atitude para chegar lá? Mas muitos poucos pensam no porquê que isso é importante para mim. O que esse trabalho me enriquece, traz benefício para a minha vida, traz significado para a minha vida. Então, comece pelo porquê. Qual é o propósito do seu trabalho? Para você e para as outras pessoas, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus colegas. Então, por exemplo, no caso do Steve Jobs, da Apple, ele não diz que o propósito dele é criar computadores bonitos. Né? Na verdade, o propósito dele é mudar o mundo através do design, através da beleza. Olha que propósito bonito. Então, tem um propósito não só bonito, mas que seja inspirador, que te inspire, que te apaixone, é fundamental para você energizar o seu trabalho e transformar aquela tarefa que parece ser chata, ser monótona, distante dos outros, numa tarefa cheia de significado, cheia de inspiração. A gente vai praticar muito sobre isso, mas o que eu queria que você hoje pensasse é: por que é importante para você fazer o seu trabalho? A quem mais ele serve? A quem ele ajuda? A quem ele é útil? Eleja também, outra dica importante é, hoje, quando você for começar a trabalhar, ou no meio do seu trabalho, agora quando você retornar ao trabalho, ou amanhã cedo, faça uma lista das coisas mais importantes, das suas maiores contribuições no trabalho, no dia em que você precisa trabalhar.
E aí eleja, coloque como letra A essas tarefas mais importantes. Depois, como letra B, as tarefas de média importância, de médio impacto, média contribuição. E, por fim, C, as de baixa contribuição, que são apenas reuniões rotineiras, tarefas que aparecem relativamente com pouca detalhistas e sem muita importância. Então, defina ABC, as suas tarefas, e comece sempre, use sempre o seu período de maior energia, que pode ser de manhã, pode ser início da tarde, enfim, o seu período de maior energia para as tarefas de A, as tarefas A. Você precisa concluir pelo menos 50% do seu tempo com tarefas classe A. Então, isso é um exercício de produtividade que tem a ver com o seu propósito, tem a ver com aquilo que é mais importante para você. Então, fica aí esse exercício de propósito e significado no trabalho que vai energizar o seu dia e vai fazer de você uma pessoa mais produtiva. Não porque está fazendo mais coisas, mas porque está fazendo coisas mais importantes. Por fim, o quinto elemento é o elemento das metas, realização. Falamos aqui também sobre o quanto que ele libera dopamina, assim como o propósito libera serotonina, porque a gente faz algo que a gente acha que é importante. Realização, a gente libera as dopaminas, que justamente é a sensação de uma expectativa de alcançar algo importante, e ao alcançar esse algo importante, a gente também se sente cheio de vitalidade, cheio de realização e cheio de orgulho. Então, é importante, todo mundo sabe que é importante estabelecer metas, a gente vai falar bastante sobre isso quando a gente aprofundar os gatilhos do Flow, aprender a fazer uma meta, não só uma meta esperta, uma meta smart, mas uma boa formulação de objetivos usando a programação linguística, que nos dá uma ferramenta boa para isso. A gente vai falar disso na nossa quarto módulo. Então, mas aqui eu queria que você pensasse o seguinte: você precisa ter uma meta para o seu dia. Então, faça sua lista de checklist, quais são as suas metas para hoje, quais são as suas tarefas classe A, que são as mais importantes, classe B e classe C, e enfoque de atingir as suas metas, principalmente classe A e B. E tente negociar, talvez, se for possível, renegociar os prazos das tarefas de classe C ou delegar, se for possível. Então, é importante estabelecer metas. As metas vão dirigir o nosso cérebro, a nossa atenção, e vão nos trazer também sensação de dopamina, de satisfação. Então, esses são os elementos do Flow. E descansando, na base de todos esses 5 caminhos de produtividade, realização, de felicidade e bem-estar no trabalho, a gente tem as forças de caráter. As forças de caráter são as nossas forças, são 24 forças universais que nós temos. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Então, a psicologia positiva também traz essas forças. Elas estão descritas no livro de Seligman e Peterson, Christian Peterson, que é um manual das virtudes e forças de caráter. Então, se você quiser acessar essas forças de caráter facilmente, você pode acessar no site viame.org, e a versão em português você pode fazer o teste com as forças de caráter e descobrir quais são as 5 maiores forças de caráter. Então, o que são essas forças? Nós temos, segundo a psicologia positiva, nós temos virtudes universais como base, e 24 forças de caráter. Então, aqui você está vendo um modelo dessas 24 forças de caráter. Então, entre as virtudes, nós temos, por exemplo, a espiritualidade, nós temos a sabedoria, a temperança. Então, e cada uma dessas virtudes cardeais, nós temos as forças de caráter que detalhando. Então, é importante você conhecer as suas forças. E essas forças é que vão alavancar a sua produtividade, a sua performance. Então, a sugestão aqui é você fazer o teste de força de caráter do Viame e acessar quais são as 5 maiores forças, para que você possa, então, a partir dessas forças que você conhece, do seu autoconhecimento, você começar a colocar essas forças, alavancar o seu trabalho. Então, qual é o exercício aqui? Faça o teste do site Viame, www.viame.org, versão em português. Esse vai te gerar um relatório com as 25 forças de caráter. Você vai ter as 5 primeiras forças, são as suas forças de assinatura, suas principais forças. Depois você tem as forças intermediárias, da 5ª, 7ª até mais ou menos ali a 15ª, 18ª. E depois as forças que não são tão ativadas na sua personalidade. Então é importante você conhecer as suas forças de assinatura, porque essas estão já disponíveis para você poder ter altos resultados e alta performance. As forças intermediárias, elas são importantes para quando você está numa situação de crise, de estresse, em que você pode recorrer a essas forças.
E as forças as 5 a 7 últimas forças do seu relatório, são forças que você pode desenvolver também. Elas são forças que estão em você, no estado latente, e você pode desenvolver mediante exercício e prática. E nós vamos, no decorrer desses 4 módulos, falar basicamente também sobre como praticar essas forças. Então, o exercício aqui é você fazer o exercício, fazer o teste e olhar para os seus desafios do seu dia a dia, o que está te incomodando mais, quais são os seus maiores desafios nesse momento, seja trabalhar à distância, a sua dificuldade com a produtividade, seja a sua dificuldade de fechar clientes e fazer vendas no momento online, por exemplo. Então, eleja os seus 3 maiores desafios e veja as suas 5 maiores forças. E o exercício é, como essas 5 forças, suas 5 maiores forças, digamos, a sua criatividade, a sua vitalidade, a sua justiça, a sua autorregulação, podem te ajudar, por exemplo, a você superar o desafio, digamos, de vender mais para os seus clientes de uma forma online. Por exemplo, se a gente fala da criatividade, aí você pode fazer um brainstorm de ideias criativas, até mesmo, quem sabe, se você tiver uma equipe envolvendo outras pessoas, também para exercitar a sua criatividade, para imaginar formas fora da caixa de você poder vender para os seus clientes em momentos de crise. Então, vitalidade, você poder cultivar o seu exercício, a sua alimentação, o seu metabolismo, para estar num estado de alta vitalidade, para que você possa trabalhar melhor e enfrentar, né, te ajudar a ser mais criativo. Porque se você não estiver se alimentando bem, dormindo bem, se não estiver num estado de animação de metabolismo alto, você não vai conseguir produzir com criatividade, com garra, com paixão. Justiça, talvez seja pensar em uma forma que nesse momento seja apropriado de vender para os seus clientes, que também muitos deles também estão em dificuldades, e ao mesmo tempo garantindo o retorno justo para o seu trabalho. Então, pensar em formas diferentes de fazer de uma forma justa, você poder aumentar a sua receita e ajudar o seu cliente. E autorregulação, autocontrole. Talvez você esteja aí tendendo a navegar muito na internet, se distrair muito com as notícias. Então, exercer autodisciplina e autocontrole nesse momento pode aumentar você enfrentar os seus desafios. Então, estou dando um exemplo aí de uso de algumas forças que podem te alavancar os seus resultados de performance. Mas, de uma forma resumida, eu diria que se você quer ter um estado de gênio, um estado de alta performance, um estado de flow, de fluir, o que você precisa fazer, precisa estar se alimentando das suas forças de caráter. É a base para tudo. Então, descobrir quais são essas forças, ter autoconhecimento é o primeiro passo. O segundo passo é desenvolver essas forças e saber que essas forças crescem com o desafio. Então, nada melhor que o momento que a gente está vendo hoje para exercitar suas forças de caráter, suas capacidades, seus recursos pessoais para você prosperar, para você ser mais resiliente no meio da crise. Então, esses são os nossos que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. É um pouco de uma abertura. Aqui a gente fala um pouco também do estado de flow, depois a gente vai entrar um pouco nisso nos próximos slides. Mas, voltando aqui, então, queria trazer para vocês essas contribuições. Então, hoje foi uma visão introdutória do que a gente vai conversar nos nossos próximos 3 encontros. Então, a gente vai aprofundar nesses caminhos de emoções positivas, propósito, realização, metas e conexões com outras pessoas e o estado de flow, o estado de fluxo, para como você pode ativar esses recursos internos dentro de você para você poder ser uma pessoa mais produtiva e de maior performance. Então, eu aguardo vocês nos próximos episódios. Vai ser um prazer enorme estar com vocês e gostaria de ouvir de vocês agora os comentários. Eu vou estar aqui com vocês também mediando a conversa. Então, como é que foi para vocês entrar em contato com o PERMA, com o modelo de bem-estar e produtividade da psicologia positiva, com o modelo do flow, engajamento, em que isso pode trazer para você quais são as ideias e insights que vieram até você agora à sua cabeça para ser mais produtivo. Então, troca um pouco aí com a gente, compartilhe seus insights, suas ideias, suas dúvidas, e vai ser um prazer enorme para a gente poder estar compartilhando e trocando ideias com vocês. Mande também mensagem, a gente está com e-mail também aí, está sendo compartilhado, nosso e-mail para troca de ideias e todos os membros do ILAPA também disponíveis. E queria mais uma vez agradecer a vocês pela presença, estarmos juntos e aguardo vocês na próxima sexta-feira, às 18 horas, para conversarmos sobre como a gente pode fluir e entrar num estado de gênio, um estado de criatividade, produtividade, de peak performance na crise. Ok? Aguardamos você lá. Muito obrigado e estamos aguardando suas contribuições. Então, eu continuo aqui um pouquinho ouvindo vocês. Queria que vocês postassem as suas opiniões, seus comentários
E fechando aqui também a gravação, daqui a pouco, em alguns minutos. E muito obrigado por estarmos juntos aqui no nosso ILAPA. Aguardamos vocês na próxima sexta-feira.